Voltamos a estar consigo no início de mais uma semana para lhe apresentar e para lhe trazer mais 5 episódios do Bíblia Fala. Diariamente estamos cá neste horário, aqui na Rádio RCS. Estamos também no Facebook, em qualquer momento você pode ver os episódios que já gravámos e aqueles que vamos colocar esta semana. E também estamos pelo mundo inteiro através da Rádio RCS, em radiorcs.pt, isto o nosso site na internet. Temos vindo a falar sobre uma parte de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida. Esta semana iremos destacar um pouco mais o que é o batismo e a presença interior do Espírito Santo na nossa vida. Iremos falar do batismo do Espírito Santo, como é que ele se processa e como é vivermos, no fundo, toda esta experiência cristã que Jesus deixou bem vincada enquanto esteve connosco ao longo do tempo em que por aqui passou. Antes de falar com o Pedro Esteves e de lhe dar a palavra, eu quero convidá-lo a si, que está desse lado, a abrir a sua Bíblia, no segundo Evangelho do Novo Testamento, em Marcos, para lermos no capítulo 1, o versículo 8. Capítulo 1 de Marcos, versículo 8, diz assim: "E eu vos batizei em água." Isto eram palavras de João Batista. "Ele, porém, vos batizará no Espírito Santo." Lemos, portanto, Marcos capítulo 1, versículo 8. Pedro, sabemos que o batismo foi um ritual instituído por Deus, no fundo por Jesus. João Batista já o fazia, mas depois Jesus ele próprio participou nessa mesma cerimónia. E vemos que este é um ritual que tem muita importância, quer para os cristãos, quer até, digamos, uma expressão da Bíblia em que Jesus diz que quem que for batizado será salvo, não é? O batismo tem uma implicação também, ou tem uma parte prática na nossa salvação. Como é que o batismo se relaciona e podemos relacioná-lo com o Espírito Santo? Podemos dizer que na Bíblia há uma relação direta entre o batismo e o Espírito Santo. Talvez até mais do que haver uma relação direta, porque a expressão relação normalmente implica duas coisas distintas. Claro. Aqui, em certo sentido, podemos dizer que não existe batismo cristão sem Espírito Santo. O Espírito Santo é, em toda a sua plenitude, a verdadeira essência do batismo cristão. João Batista já indiciava isso nas palavras que tu há pouco leste, quando ele próprio dizia que eu batizo com água, virá aquele que batizará com o Espírito. Quer dizer que ele já preparava o caminho, que foi mesmo a sua função. Neste sentido, João Batista já estava a preparar o caminho para uma compreensão mais profunda do que seria a essência do batismo cristão. Ele praticava e apelava as pessoas a um batismo de arrependimento, de reconciliação, de reforma. Nós sabemos que esse não foi o batismo que Jesus proclamou, instaurou e que depois foi praticado pela Igreja Cristã através dos apóstolos. O que é que eu quero dizer que não era esse? Talvez, se lermos alguns versículos da Bíblia que se vão juntar a esse que tu acabaste de ler, agora já mesmo no contexto da experiência da Igreja Cristã, talvez isso fique mais claro. Eu proponho por isso lermos aqui alguns versículos, talvez 2 apenas, em Atos, logo no primeiro capítulo. Temos aquelas que são literalmente as últimas palavras de Jesus que estão registadas na Bíblia. Não estão nos Evangelhos, mas é aqui em Atos que estão as últimas palavras de Jesus, portanto, precisamente antes da sua ascensão aos céus, testemunhada por todos aqueles discípulos que ali estavam. Nessa ocasião, o versículo 4, a partir do 4, diz o seguinte, que em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: "Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes." Isso. E nós sabemos, falámos aqui nas últimas semanas, muito sobre esta promessa que Jesus fez, viria do Pai e que era a promessa do Espírito. Já agora um pequeno parênteses, Jorge. Mais uma vez, um pequeno texto em que aparece aquela tríade de forças, em que quando o autor fala sobre um, acaba por falar dos outros. Porque estão interligados. Porque parece difícil falar de um sem falar do outro. Então, mais uma vez, Pai, Filho e Espírito Santo aqui estão presentes, não é? Jesus foi quem disse isto, mas diz, foi a promessa do Pai. E qual era essa promessa? A vinda do Espírito Santo. Mas agora nota, o versículo 5, é aqui o foco. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ora, nota o seguinte,
Os discípulos eram todos com certeza batizados. Claro. O próprio Jesus foi batizado por João Batista e, portanto, os discípulos, embora os evangelhos não tragam esse relato do seu batismo, mas com certeza passaram também por esse ritual. Quando Jesus afirma aos discípulos que vocês serão, aqui o plural é sereis batizados com o Espírito Santo, há aqui há um corolário, há uma consequência imediata destas palavras. É que Jesus está a afirmar que eles ainda não estavam batizados pelo Espírito Santo. Ou seja, há qualquer coisa na experiência cristã que tem a ver com o derramamento do Espírito Santo que os discípulos ainda não tinham passado por essa experiência. Caso contrário, Jesus até poderia falar aqui sobre isso, mas tinha que fazer uma referência ao passado. Ele diria, por exemplo, tal como vós fostes batizados no Espírito Santo, ou lembrem-se daquele dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre vocês no vosso batismo. Jesus não diz nada disto. Ele diz, sereis batizados. E ele até diz mais, ele diz, não façam nada, no fundo é o que ele está a dizer, não saiam de Jerusalém. Quando nós sabemos que poucos dias depois disto, Jesus mandou-os ir pela terra inteira. Claro. Nesta altura, Jesus não os manda ir a lado nenhum. Sim, aliás, a minha Bíblia diz que sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, ou seja, chegará esse momento. Aguardem um pouco, no fundo ele está a dizer, é só um pouco mais, até lá não façam nada. Era como que Jesus já a colocar no terreno esta ideia que é pilar, base ou fundamento da própria essência cristã, que é sem derramamento do Espírito Santo, não há experiência cristã. Por isso Jesus disse, vocês, é o mesmo que ele está a dizer, vocês não se ponham, por exemplo, a proclamar o Evangelho ou a boa nova da salvação em Cristo antes de receber o Espírito Santo, porque vocês no fundo não estarão preparados para o fazer. Mas voltando ao conceito, ao contexto da tua pergunta, relação entre batismo e Espírito Santo, o que é que este texto nos mostra? No ensino de Cristo não há batismo cristão na ausência do Espírito Santo. Mas eu ainda proponho lermos Atos ainda, mas agora no capítulo 11. Ok? E agora vamos ver aqui, são palavras de Pedro, no fundo Pedro está só a usar a memória, porque ele vai citar palavras de Cristo, mas vamos ler o versículo 15 e o 16 depois. Diz então o apóstolo, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Pedro está a fazer referência aqui ao Pentecostes. Isso. Pentecostes, que foi o tal momento que cumpriu o que Jesus tinha dito no que lemos há bocadinho, quando disse, esperem uns dias, porque então vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Isso. Eles foram batizados no Pentecostes, portanto aí é que o seu batismo foi completo, já não foi preciso ser na água, porque eles já o tinham feito, mas o batismo tomou a sua dimensão cristã, que é com a presença do Espírito Santo, e agora, quando ele está a pregar a palavra a estes homens que o ouviam neste momento, na Judeia, acontece algo semelhante, ele percebe claramente, ok, o Espírito Santo acabou de ser aqui derramado, e então diz que, lembrei-me então do que o Senhor dissera. João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Lembrou-se das palavras que Jesus lhes tinha dito. E quase que, ele não o diz aqui, mas se alguns deles lá estivessem presentes, quase que poderíamos dizer que ele talvez se tenha recordado também das palavras de João Batista, que tu leste há pouco, quando o próprio João disse, eu batizo com água, mas vem aí aquele que batiza com o Espírito. Portanto, nota como estas três expressões estão ligadas. João Batista anunciou que viria aquele que traria um novo batismo, e Jesus disse, agora é que vai chegar esse batismo, e agora o apóstolo Pedro já está, depois destes dois momentos, já está no momento da história cristã em que já está a acontecer esse batismo, e ele o que é que faz? Olha para trás e lembra-se das palavras de Cristo. Eu quase que atrever-me a dizer, claro que ele se lembra, porque Jesus disse que o Espírito Santo faria lembrar de todas as coisas que ele disse. Portanto, quando o Espírito Santo ali estava presente, trouxe-lhe à memória as palavras de Cristo. Então, qual é a conclusão que nós podemos tirar com isto? No batismo existe uma parte simbólica. Essa parte simbólica está associada à água, porque a água cumpre um propósito simbólico. Não é a água em si mesma que vai fazer nada, até porque nós, quando nos batizamos, tomamos banho normalmente, não é? Antes. Não vamos sujos. Limpeza, não é? É um simbolismo. A parte concreta do batismo
é a recepção do Espírito Santo. E isto parece uma inversão daquilo que é aparente. Eu termino então dizendo o quê? Porquê é que é uma aparente inversão? Porque a nós parece-nos que a água é que é uma coisa concreta e a vinda do Espírito Santo é a coisa abstrata. Segundo este ensino bíblico é o contrário. A água está ali, ela é concreta em termos físicos, mas o proveito que ela tem é um proveito simbólico, porque ela não nos está a limpar, que nós não estamos sujos fisicamente. Podemos até estar, mas normalmente não é o caso. O que é concreto na nossa experiência do dia-a-dia é que o Espírito Santo fica connosco. E nesse sentido não há batismo sem Espírito, tal como não há batismo sem água. Porque sem água ninguém pode ser batizado, porque batismo é um mergulho, mas sem Espírito ninguém fica de facto batizado. Sem Espírito diríamos que somos mergulhados em água. Mas isso também somos quando vamos dar um mergulho ao mar. Claro, claro. Então, batismo é água com a influência e a presença do Espírito Santo. Ficam aqui estas palavras de reflexão sobre este assunto. Ele não está terminado, por isso amanhã teremos que voltar outra vez a falar sobre esta temática, sobre o batismo, sobre o Espírito Santo, sobre a presença interior desta parte de Deus na nossa vida. Não se esqueça que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E depois ele acrescentou que ninguém consegue ir ao Pai senão por Jesus, senão por Ele. Mas isto, para acontecer, terá que ter sempre a presença do Espírito Santo na sua vida. Por isso, procure Deus e Deus dar-lhe-á uma porção dobrada do seu Santo Espírito para conduzir a sua vida. Quanto a nós, voltamos amanhã neste mesmo horário. Tenha um ótimo dia.